Muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui pela TV da Mansão do Caminhão, na conexão Recife, Pernambuco, Pelotas, Rio Grande do Sul, através da Bahia, da TV Mansão do Caminho. Porque hoje, mais uma vez, iremos abrir o livro O Cérebro Triuno, na parte em que ele versa sobre as leis morais da vida e tenta fazer interfaces com esse conhecimento que André Luiz traz no Mundo Maior, sobre as várias fases, né, as várias casas mentais, fazendo correlação com o psiquismo e com o cérebro. E hoje iremos adentrar sobre a lei de liberdade. E não tem como eu, que gosto tanto da Legião Urbana, do Renato Russo, não lembrar de uma frase célebre do Renato Russo, em que ele vai dizer que disciplina é liberdade. E com essa frase, que está na música Há Tempos, eu queria começar o nosso encontro de hoje, chamando a nossa vinheta. Olá, Sérgio. Boa noite. E aí, Léo? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Vou passar inicialmente para você aí as suas palavras iniciais. Eu comecei nos provocando a reflexão do Renato Russo, que disciplina é liberdade. E ele traz duas forças, né? Uma força que tem a ver com uma vontade, porque disciplina não deixa de ser uma vontade direcionada para algum regramento, algum hábito. E geralmente quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa muitas vezes na ausência de um regramento, de um hábito. A gente pensa muito na questão de fazermos tudo o que nós desejamos. É interessante a gente pegar uma música do rock brasileiro, né, uma música tão emblemática da nossa cultura, que fez tanto sucesso e que há tempos nos fala algo muito profundo. Então, queria começar com essa reflexão sobre como a doutrina espírita assim, situa a lei de liberdade em nossas vidas. Uma boa noite, Léo. Uma boa noite aos nossos queridos companheiros que nos acompanham nesse espaço do Jesus e Saúde Mental, aqui na TV Mansão do Caminho. Pois então, né? O Espiritismo, entre uma das leis morais que destaca dentro do estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala da lei de liberdade, trazendo esta ideia de que faz parte da natureza, da constituição, do psiquismo, do desenvolvimento do espírito, esse contexto de liberdade. E ele situa essa questão dentro da nossa possibilidade do pensamento, né? Que quanto maior a possibilidade de pensar, quanto maior a expansão do nosso pensamento, maior a liberdade. Mas como pensarmos isso no contexto disso que você nos provoca de início, assim, né? Como é que funciona essa questão da disciplina, da liberdade? O que a gente está entendendo por liberdade? O que a gente está entendendo por limites dessa liberdade, não? E essa tua colocação me remete de imediato, assim, a uma questão que talvez possa a gente desenvolver um pouco mais no decorrer, que é a questão da liberdade a qualquer preço que hoje se coloca. Nós vivemos uma modernidade fluida, conforme Bauman já vem colocando, né, na sua obra da sociedade líquida, no mundo líquido. Esta sociedade ela propõe uma espécie de um afrouxamento de parâmetros, né? Um afrouxamento de parâmetros, dando uma certa ideia de que isto nos deixa mais livres. Mas é muito curioso que a gente possa pensar que, à medida que vai se faltando limites de identificação, quando no desenvolvimento emocional, uma criança, por exemplo, ela não tem muito uma noção de paternidade, de maternidade, não é? De pais presentes, de pais instaurados no psíquico, né? Quanto mais fluida são essas presenças, tanto maior a falha nesse processo de psiquização, não é?
Então, vai havendo uma espécie de uma pulverização do eu. Aquela sociedade mais tradicional, mais sólida, né, que antes havia, com aqueles papéis bem definidos, tinha-se a impressão de uma restrição de liberdade, mas se tinha um outro tipo de acontecimento mental, não é? Já que o nosso assunto é saúde mental, que eram as repressões, que eram os conflitos dos filhos com os pais queriam os movimentos políticos era para se libertar das amarras da repressão, não é? Então, os contextos eram de luta. A própria música, né? A música do Renato Russo, no Legião Urbana, conclama esta ideia, assim, né? Por que o rock naquela época era um rock que fazia sucesso? Porque tinha uma temática, né? Tinha uma luta por se libertar de alguma coisa. Os grandes compositores viveram a época da repressão, das repressões, então tinha uma luta contra alguma coisa. Então, quando existem estruturas bem definidas numa sociedade, existem estruturas de conflito. Então, é muito interessante que hoje, como nós vivemos o oposto disso, que as noções de limites elas estão quebradas, existe uma verdadeira falha nestas estruturas melhor definidas, que nós temos uma espécie assim de uma fluidez, né? Que dá uma certa ilusória sensação de liberdade, que nós estamos mais livres, mas na verdade nós estamos mais vazios. Na verdade, não é liberdade, né? Porque quando um eu em desenvolvimento ele fica com seu narcisismo com muita liberdade, imagina uma criança que não tenha parâmetros, né? O que gera nela? Uma sensação de pouca segurança, de pouca identificação e uma ilusão de onipotência. Né? Então, assim, uma percepção de que se pode tudo. Né? E quais são as patologias que então se instauram nesse ambiente? São as patologias do vazio. As do vazio, assim, da falta de sentido, da falta de parâmetros. Aí não se tem contra o que lutar, né? Não se tem não se tem um processo de conflito, se tem um processo de esvaziamento. Então, quando você fala em disciplina, suscita essa ideia de que para haver disciplina é preciso haver parâmetros, é preciso haver limites, é preciso haver ambiente onde existem pessoas, seres que cuidam umas das outras, para que esta convivência, o nosso assunto anterior foi lei de sociedade, né? Parece que tem uma ligação direta com isso. Que quando nós nos relacionamos realmente com alguém, quando nós saímos dessa virtualidade, nós vivemos numa época de virtualização. Então, as relações virtuais são relações falsas, né? Porque não existem pessoas reais na virtualidade apenas pela virtualidade, né? Não como uma virtualidade como uma extensão do real, né? Uma virtualidade baseada apenas na virtualidade dá esse desencontro, esse esvaziamento, esse afrouxamento perigoso, com a falta de noção de liberdade. Então, o que nós percebemos hoje? Percebemos que os jovens, eles recorrem às telas, porque a tela plana, ela dá uma falsa sensação de que se pode tudo. Né? Mas, se não houver um limitador, se não houver um parâmetro, se não houver um regramento, portanto, se não houver uma disciplina, não há liberdade também. Então, acho que é bem interessante essa colocação, de que disciplina é liberdade. Porque para haver espaço é preciso haver limite. Tem que haver parâmetros. Senão é um ser solto no nada. Né? E isso não é liberdade, isso aí é vazio. Temos uma ilusão de onipotência, a virtualidade facilita isso, né? Com essa ilusão de que nós podemos tudo, mas também há uma ilusão de onipresença. De certa forma, a virtualidade nos dá a falsa percepção de que nós estamos onipresentes. E veja que, curiosamente, a internet, ela tem essa característica, né, de ser onipresente. A gente acha que é quase onipotente e onisciente. Qualquer dúvida, você recorre à internet, ao Google.
E essas três características, onipresente, onisciente, onipotente, só do Deus, né? Só de Deus. Então, de certa forma, quando nós utilizamos a internet, a gente fica meio que falsamente empoderado na sensação de que somos deuses, né? No sentido literal do termo, da perspectiva. Aí ficamos, de certa forma, por não sabermos desse parâmetro, porque o grande parâmetro é Deus, né? O grande limite é Deus, é a ideia de Deus. E é muito interessante a gente pensar nesse parâmetro espiritualista com um certo regramento mesmo, porque um certo limitador das nossas, do nosso narcisismo onipresente, onisciente e onipotente, porque eu tenho uma força que transcende a mim e que é muito mais poderosa do que eu e que, consequentemente, dá um limite. E aí o que eu acho interessante nessa perspectiva é que, de certa forma, quando nós não entendemos isso, nós ficamos escravos de nós mesmos. E aí o senhor que escraviza não está mais fora, porque não está mais o parâmetro fora. Quando eu coloco o parâmetro como sendo eu, o Deus que posso tudo, eu me torno o parâmetro. Eu fico sem parâmetro, porque eu sou ainda muito infantilizado em termos psicológicos, né, enquanto sociedade. E aí quem descreve, você falou o Bauman, né, que é um pensador, e tem outro pensador atual que descreve muito bem esse processo de um endeusamento interno, que gera uma escravização, porque o Senhor, que eu sou, não consegue ser um guia adequado de mim mesmo, porque eu ainda sou muito infantil, no sentido psicológico do termo. Aí eu me torno senhor de mim mesmo e escravo de mim mesmo. E aí ele vai anotar a sociedade do cansaço, né, que é o Bin Chul-han. Né, o Bin Chul-han coreano, ele fala muito bem nesse processo, em que antigamente, nessa luta com o senhor externo, a gente lutava para que o senhor externo não escravizasse, né, nessa questão da coisificação do trabalhador, da pessoa. Só que atualmente nós somos os senhores internos e acabamos sendo escravos de quê? Dos parâmetros. Quando nós ficamos presos numa sociedade da produtividade, numa sociedade da aparência, numa sociedade desse falso empoderamento, eu quero sempre mais porque eu nunca fico satisfeito, né? E aí eu acabo remetendo essa ideia do Bicho-Ram para a ideia de Paulo de Tarso, que fala também o que Legião Urbana coloca, Renato Russo, mas com uma fala bem profunda, né, e antecipatória. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém que eu me deixe escravizar pelas coisas. Ou seja, eu posso tudo, de fato. Narcisicamente falando, eu posso tudo. Ou seja, ilusoriamente falando, eu posso mesmo. Mas, dependendo do caminho que eu vá fazer, eu vou me tornar escravo dela. Eu vou me tornar uma pessoa esgotada. E aí vem o Bicho-Han colocar, né? O parâmetro do adoecimento atual é o burnout, é a síndrome do esgotamento, que quando nós tivemos aí a virtualidade onipresente nas nossas vidas a partir da pandemia, os níveis de burnout foram lá para cima. Antigamente, o burnout a gente falava mais em profissionais de saúde, em profissionais da educação, e aí hoje se fala para todo mundo e se questionou, até chegou a dizer assim, de forma, obviamente, não cientificamente embasada, mas falava assim, burnout de vida. Ou seja, estamos esgotados na vida, que vem como consequência disso que você está dizendo, sabe, Sérgio? Nós temos nesta ideia da liberdade um contexto bem amplo para pensar a partir do Espiritismo, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, deixa eu achar aqui, questão 843, que diz assim, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, e depois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina, o homem como ser humano, né? Mas mais adiante, na questão 847, ele pergunta assim, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio?
Aí eles respondem: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Portanto, o livre-arbítrio ele é relativo às influências que o nosso pensamento pode sofrer. E aí nós temos vários níveis de influência. Tem desde uma influência física, uma pessoa pode ter uma perturbação material no cérebro, isso aí limita a possibilidade de pensar. A pessoa pode ter uma influência emocional no seu pensamento. Nós estamos falando sobre o narcisismo, nós estamos falando sobre forças inconscientes, né? Porque a maior parte da nossa expressão narcísica se dá por forças inconscientes, porque são construções muito profundas que estabelecem a nossa maneira de ser. Então, isso aí já começa a ficar um assunto bastante delicado, porque tem pessoas que acham que são livres. Eu sou livre no meu pensamento, eu penso o que eu quero. E aí, lá na pergunta, o nosso narcisismo vai caindo à medida que a gente vai lendo o Livro dos Espíritos, né? Porque lá na 459 pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí complica de vez. Ele diz assim: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, Léo, eu fico pensando assim: uma pessoa que se acha boa demais, muito poderosa, muito potente, narcisicamente muito inflado, ele cai no pior tipo de obsessão que se pode ter, que é aquela que a pessoa não se dá conta que está obsidiada, que é a fascinação. Quando o indivíduo começa a se tornar assim, muito poderoso, muito onipotente, muito onisciente, pode tudo, fica refém da fama, se comunica com milhões de pessoas na internet, começa a não conseguir viver fora disso, provavelmente, está sob as presas de influências espirituais do nível mais perigoso que é o nível de influência de onda mental, que é a que não se percebe, né? Que são as fascinações. Então, ela se torna como se fosse uma nova adição, que é uma dependência de uma condição que lhe rouba a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade é essa que nós falávamos antes, que é a liberdade do ser, do self. A liberdade do ser está baseada em quem a pessoa consegue ser, como ela se relaciona, a capacidade de dar significado às suas coisas, ao sentido da vida. No momento que isso vai desaparecendo, vai acontecendo um tipo de influência espiritual, que são as influências pela fascinação. Então, assim, nós tivemos vários golpes na nossa evolução, né? O primeiro foi quando lá o Copérnico ele disse que a Terra não era o centro do universo, que a Terra era um planetinha que ele girava em torno do Sol, como vários outros, né? Então a gente já perdeu o centro enquanto seres humanos ali, enquanto Terra, planeta. Depois veio o Kardec, mais adiante, e diz assim: olha, nós não somos muito donos dos pensamentos mesmo, porque tem espíritos que podem influenciar a ponto de nos dirigir. Bom, como é que isso acontece? E aí, mais adiante, a psicanálise veio e todas as ciências psíquicas que lidam com o inconsciente disseram assim, Freud dizia assim, o homem, o ser humano não é dono da sua própria casa, porque ele é regido pelo seu inconsciente, por essas forças de conflito, e nós diríamos hoje, pelas questões narcísicas. Então, quando nós achamos que estamos muito donos da nossa liberdade, do nosso pensar, possivelmente aí a gente tem que fazer uma boa revisão no Conhece-te a Ti Mesmo, e a gente acaba descobrindo que, frequentemente, nós estamos sendo teleguiados por uma sociedade de consumo, somos teleguiados por influências de vaidade, de influências narcísicas, somos teleguiados por espíritos que nos fascinam, que nós não percebemos, e aí, então, vemos o quanto esta questão, né, da lei de liberdade ela é uma questão importante para nós pensarmos esses temas todos que nós estamos falando. É porque por detrás, diz Allan Kardec, das obsessões, incluindo a fascinação, ele vai dizer, muitas vezes, e a gente poderia dizer, em geral, sempre, os
O obsediado é obsessor de si mesmo, né? Por detrás da fascinação existe o que a gente chama de auto-obsessão. Por detrás da subjugação, da obsessão simples, existe essa auto-obsessão, porque essa auto-obsessão acaba sendo o campo de abertura principal que o indivíduo faz para que a influência se instale. Mas quando a gente fala influência, não é uma influência passageira, é uma influência que a gente nem se dá conta, porque a obsessão é isso, né? A gente nem se dá conta de que nós estamos teleguiados. E é interessante a gente falar sobre essa limitação do nosso poder de ação, porque pelo menos se dando conta de que nós somos limitados, já é o primeiro passo para que nós fiquemos um pouco mais livres. Ou seja, se nós nos damos conta da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa ignorância, a gente já está mais perto de ficar um pouco mais livre. É o paradoxo da saúde da mente, né? Nossa mente tem vários paradoxos, porque as leis divinas têm muitos paradoxos, aparentemente paradoxos. Perceba que a gente vê no Evangelho de Jesus vários paradoxos. A partir mesmo de Sócrates, você fala aí do conhece-te a ti mesmo, esse Sócrates vai mesmo dizer que a principal sapiência que ele tinha, ou seja, a principal sabedoria que ele tinha, era a sapiência da própria ignorância. Porque essa ignorância, ou seja, essa percepção de limitação, essa percepção de que nós somos algo apoucado, por mais que nós estejamos nos elevando, isso nos possibilita um tipo de vazio que não é um vazio existencial, é um vazio, digamos assim, narcísico, um vazio da vaidade, para que a gente possa se encher com outro tipo de potência, e não com a prepotência, e sim com a potência do ser. Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, né? Que a gente vai juntar filosofia, espiritismo. E aí eu acho curioso, para pegar uma coisa mais simples assim, para quem está nos escutando, como assim eu sou influenciado, né? Como é que os espíritos podem nos influenciar? Eu sempre falo assim, Sérgio, perceba que a pergunta e a resposta, eles não falam necessariamente de espírito desencarnado só, eles falam de espíritos, ou seja, como se ele estivesse ampliando para que todos nós nos influenciamos, né? Há uma parte do livro dos espíritos que ele coloca sobre o magnetismo, essa força que nos conecta muito mais do que a gente imagina, de tal modo que tudo está conectado na natureza. Então, por exemplo, uma das principais infantilidades que a gente pode ter é se achar totalmente livre, nesse sentido que a gente está colocando. Eu me lembro, falando do rock do Renato Russo, adolescente ali, aí tinha uma época, a moda, né? Que botava assim, Sérgio, uma calça mais folgada e tinha uma correntezinha que voltava no lado da calça. E aí eu achava massa isso. Massa é uma coisa boa, né? E achava massa porque estava sendo autêntico, original. E estava sendo, assim, digamos assim, questionador do desafio. Aí depois eu vi que, no final das contas, o pessoal do rock ficava criticando o pessoal de outro gênero musical, achando que esse outro gênero musical era uma pessoa, digamos assim, inferior, menos massa, né? E eu falei, mas rapaz, na verdade, no final das contas, todo mundo está num gueto, né? Todo mundo. Aí comecei a perceber essa não liberdade total que nós temos, né? Aí depois eu me vi numa situação bem interessante, que eu ganhei várias roupas de aniversário e todo mundo me deu blusa xadrez. Ou era xadrez, ou era quadriculada. E aqui em Pernambuco a gente usa muito isso no São João, né? E aí eu fiquei, pô, mas eu vou usar, sei lá, 5 blusas, vai ser a farda. E aí eu fui trocar na loja e o pessoal falou assim, olha, só tinha blusa xadrez, Sérgio. Assim, mudava a estampa, mas era só blusa do mesmo jeito. Eu falei, mas por que isso? Não, porque tá na moda. A tendência desse ano é o xadrez. E aí, como todo mundo basicamente na mesma loja, eu não tive outra alternativa. Ou eu usava o xadrez, ou eu entregava, fazia. E aí eu fiquei pensando assim, o poder da moda nas nossas vidas, e a gente acha às vezes que não é influenciado. Não, eu não sou influenciado pela moda, porque o roqueiro lá naquela juventude não queria ser influenciado pela moda, era como se fosse uma contracultura, assim, para não ser influenciado. E aí eu fiquei começando a ver que, no final das contas, todos nós
somos influenciados. E a primeira percepção de que a gente pode ficar um pouco mais livre é perceber que nós somos influenciáveis, assim, não tem como fugir, não tem como não estar no mundo. A questão que a gente está colocando é a ilusão de liberdade que acaba gerando um falso self, assim, né? Faça uma coisa meio falso. falsa, Tem uma razão. coisa meio externa, né? E aí, agora um pouco mais maduro, Sérgio, eu estava fazendo uma palestra, nunca gostei de cinto. Nunca gostei de cinto de calça. Eu sempre achei que apertava. Mas, enfim, eu nunca vi ninguém usando, até que eu comecei a ver que não usava, né? Hoje em dia não se usa muito mais. Aí eu falei, rapaz, eu achei isso, vou começar a não usar. Perguntei para Paola, opa, o que é que tu acha? Fica feio ou não? Fica massa, fica bonito. Aí tirei o cinto. E aí depois eu perguntei para um jovem que falou, oh, não usa mais não, é? E aí ele, agora não, a moda é não usar. Eu falei, pô, essa moda eu gostei. Agora a moda é não usar. E eu achei bom, porque ao encontro do não aperto. Por que é que eu estou brincando com essas, como é que eu estou brincando com essas histórias? Que, assim, até mesmo a gente imaginar que é totalmente livre de qualquer influência, já é um grande engodo, né? Já é o primeiro narcísico fascinatório para a gente achar que é originalíssimo, né? Que nós somos originais. Né? É verdade. Quando você fala assim de que as condições internas determinam as influências, né? E as influências não apenas dos espíritos desencarnados, mas de todas as influências possíveis de chegarem de mentes. Eu me lembrei do fenômeno que acontece hoje através da internet, que são dos algoritmos. Quando a gente começa a assistir. Hoje em dia a gente chega perto de um celular e diz assim, que vontade de comprar uma camisa xadrez, começa a entrar notícias e propaganda de camisa xadrez, ou de cinto, ou de mulher. Qualquer pessoa hoje sabe que onde assistir uma, duas vezes um determinado assunto, existem algoritmos, né, nas redes que já são preparados para dizer, olha, aqui tem um cliente que pode consumir um produto desta ordem de interesse. Então, por exemplo, as redes sociais, os canais de comunicação do Léo devem ter muito assunto de espiritismo, né? Porque já deu para ver que ele gosta de espiritismo. Então, os algoritmos se movimentam para esse caminho. Se a pessoa começar a ouvir um determinado pensamento político, não é? Começam a entrar questões políticas ligadas a esta linha de pensamento que a pessoa tem. E a pessoa só vai ouvir notícias ligadas àquele pensamento que é o que ela já tem, fazendo a falsa ideia de que o universo pensa igual a ela. Né? Olha, viu como as notícias que chegam confirmam o que eu estou pensando, dando uma falsa ideia de realidade de que o universo todo, de que o mundo todo pensa como ela. Então a gente olha e diz assim, olha, o espiritismo tomou conta do mundo. Aí o outro diz assim, olha, esse político que eu gosto, ele é o preferido de todas as pessoas. Porque ela está recebendo um facho de determinadas informações que tem a ver apenas com esse micro-universo que ela faz parte. Então, é muito interessante como as redes hoje, elas replicam o processo obsessivo. Né? Quanto mais o que o Espiritismo diz? Quanto mais uma pessoa pensa num determinado assunto, mais pensamentos desta ordem ficam fazendo parte da vida mental dessa pessoa. Isso a gente já sabe desde Kardec. E hoje nós temos isso, homologando a tua colocação, não precisa ser espírito. Basta ter um celular. Basta estar diante de uma tela para que a gente gere um processo de auto-obsessão e de confirmação. Então, aí, Léo, entra uma questão muito importante que eu acho que tu levantas assim, que é a virtude inicial que nós começamos falando aqui, né? Lá nas leis morais e também nas virtudes do Sermão da Montanha, no nosso outro bloco, né? O humus, né? A humildade. A humildade é assim, ó. Nossa, eu não sou grande coisa, né? Eu sou um micro ser, num micro planeta, num micro alguma coisa, preocupado com o que eu vou comer amanhã.
Então, eu vou dizer assim, é uma limitação muito, muito, muito ínfima, muito insignificante para pensar que eu tenho esse poder todo. Então, quando eu desconfio desta minha onipotência e digo assim, olha, deve ter algo errado nisso, eu já começo a me desenvolver na direção de algo que é o que Jesus dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, deles é o reino dos céus. Quer dizer, a gente amplia o pensamento, a liberdade de pensar quando a gente tem humildade. Assim, não, para um pouquinho, será que o Léo pensa diferente de mim? E se ele pensa diferente de mim, é bom que eu ouça ele, porque ele pode ter alguma coisa que ele diga que eu não sei, ou que ele me desafie em alguma crença que eu tenho, né? Eu tenho crenças, eu tenho verdades absolutas. Então, se eu tenho humildade, ou minimamente uma desconfiança de que eu possa estar errado, eu posso modificar isso, eu posso ampliar meu pensamento. Então, me parece que a liberdade também passa por uma das virtudes mais importantes do Sermão da Montanha, que é a humildade. Quem não é humilde, quem não tem assim humildade, quando a gente chama, não é aquela coisa de mendicância, é humildade moral no sentido mais puro da mente, assim, que é do pensamento mesmo, né? Da autopercepção. Aquilo que Sócrates dizia, o meu único saber é saber que eu nada sei. Não sei, não sei, eu não tenho esse conhecimento, né? Então, eu acho que esse ingrediente, nesse mundo que a gente vive hoje, enaltece muito esse princípio doutrinário, né? Que o Espiritismo ele traz com toda a força, desde o início, assim, que é o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento das qualidades morais, sobretudo as mais simples, porque estas é que nos credenciam para nós podermos pensar de uma maneira mais clara sobre esse tipo de questão. A humildade me parece que duas características importantes aqui para a lei de liberdade que a humildade nos traz é esse esvaziamento, no sentido de estar aberto a uma influência, digamos, que nos ilumina, né? Então, está aberto, que é o narcisismo, assim, a onipotência, ela é soberba, então ela é fechada, né? Ela se basta. E aí, consequentemente, ao se bastar, ela acaba ficando auto-obsessiva e aí vem todo esse drama que a gente está colocando. E outra coisa também é saber o que se é. A humildade não é rebaixamento de si, mas também não é enaltecimento demais. É tentar saber o justo meio, assim, o que é que a gente é, nossas potencialidades, as nossas limitações. E é interessante sobre a coisa do algoritmo, que você levanta muito boa, e o algoritmo, vou falar de uma palavra mais forte, assim, tá? Ele emburrece a nós mesmos, no sentido que estreita a nossa visão, e o próprio algoritmo é meio burro. Porque, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estava fazendo um curso aqui, Sérgio, como presidente da Sociedade de Psiquiatria, aí convidei um amigo especialista em jogo patológico, um amigo que foi orientador meu de mestrado, e aí ele é um especialista do Brasil e do mundo sobre jogo patológico, compras compulsivas. Então foi um workshop que a gente promoveu com os psiquiatras só sobre esse tema. Mas foi impressionante como o meu Instagram, ele só ficou aparecendo coisa de aposta, que na época não estava ainda oficializado, os bets, né? Só coisa de aposta, de aposta, de aposta no Instagram. Impressionante. Veja, aí eu tô brincando, por que o Instagram é burro e o algoritmo é burro? Porque eu não estava falando num evento para eu apostar. Eu estava falando como tratar, entende? Sim. Então é interessante que ele. Então eu fiquei brincando assim. Ele ficou muito tempo. Eu ficava negando, vindo o perfil, me seguindo, bloqueando. Eu falei, rapaz, esse workshop me deu um trabalho danado. Porque. Então, o que eu quero dizer com essa metáfora? Que a gente precisa estar aberto às influências que nos elevam, no sentido de nos iluminar, né? Porque nem toda essa é a característica da influência obsessiva. No final das contas, ela nos emburrece, porque ou ela nos deixa ensandece no sentido de loucura do próprio eu, né? Super inflado, e depois ela vai nos enfraquecer, né? Porque
Vamos a questão da fascinação. Quando nós estamos fascinados, nos achando mais do que nós somos, né, grandes missionários, se for uma fascinação, logo depois, né, aqueles seguidores que nos bajulavam, eles vão nos afastar. Então, é como Augusto dos Anjos vai dizer, a boca que beija é a mesma boca que escarnece, né? A mão que afaga, às vezes, é a mesma mão que apedreja. Então, a mão da influência obsessiva, ela eleva para depois derrubar. Então, no final das contas, ela é uma influência que nos empurrece, porque ela nos esvazia de uma maneira negativa, uma maneira de decepcionar o nosso próprio coração. Então, é a influência que, de certa forma, é isso que está acontecendo. O que é que a gente está vendo na nossa atualidade? Assim, são pessoas, assim, nossos corações estão decepcionados uns com os outros, né? Colocando nós no sentido mais geral. Nós estamos, de certa forma, ao ficarmos decepcionados, ficamos com o coração fechado para qualquer tipo de influência, qualquer tipo de relação. Isso ficamos com o coração embrutecido. E aí, mais uma vez, eu pego uma fala do Renato Russo que eu acho muito bonita, porque eu acho assim, sabe, Sérgio, que às vezes a arte, a música, a poesia de um cara que seja muito inteligente, ela consegue resumir muito bem, né, conceitos. Ele diz assim, eu não vou deixar o meu coração embrutecer, porque eu acredito nos meus ideais. Então, é interessante, né? Ou seja, algum ideal para que a gente possa vencer essa má influência interna e essa, digamos, essa influência que nos esvazia negativamente, externamente, né? Sabe, Léo, agora eu fiquei pensando assim, uma boa maneira da gente observar se nós estamos obsidiados. Olha aqui, ó, recado para os espíritas e para quem está nos ouvindo neste momento, né? Uma ideia interessante. Olha para o próprio celular e vê qual é o tipo de assunto que está aparecendo. Se esse assunto que estiver aparecendo estiver exagerado, isso já é uma obsessão. Se a pessoa estiver só entrando no assunto de futebol, e a mente está predominando apenas naquele assunto, ela está deixando de ver outras coisas. Se só surgir assunto de um determinado tipo político, significa que existe uma fascinação em torno de uma ideia. Se aparecer assunto ligado só a determinadas, seja o que for, é uma maneira da pessoa se olhar e dizer assim, não, mas tem algo errado aqui. Porque na nossa vida, o saudável é nós termos uma diversificação de possibilidades, uma amplitude de pensares. Né? Se dentro da minha rede só existe um ponto, significa que eu estou fixado. Então, nós vivemos uma época de muito fanatismo. O fanatismo, as grandes brigas, as grandes disputas se dão por ideias hoje. É impressionante isso. Como existem verdadeiras batalhas e uma certa fundamentalização do comportamento em torno de ideias. Então, existem, assim, guetos, né, muito ligados a ordens que são verdadeiramente ortodoxas, né, rígidas, ditatoriais na forma de pensar. Isso vai desde o tipo de alimentação que se tem que ter, pessoas que formam verdadeiras seitas ligadas a isso, a tipo de comportamento político, a ideias relacionadas a coisas filosóficas e até as perversões, né, que estão disseminadas, né, que são sintomas de uma espécie de uma mentalidade que hoje ficou perdida dentro de tantas possibilidades. Então, existe este ponto, né, de que na encarnação, quando nós reencarnamos, no livro No Mundo Maior, tem uma parte muito interessante que o Calderaro fala que quando nós reencarnamos, uma das coisas que a gente acaba tendo na nossa organização perispiritual em ligação com o aparelho físico, né, no trabalho de crescimento, é aquilo que é o esquecimento do passado, né, o esquecimento das outras existências. E que esse fato, ele proporciona o que ele chama assim de um respiradouro dos impulsos. Eu gosto dessa expressão, respiradouro dos impulsos.
que nós não resistiríamos à carga de uma dupla vida. É preciso haver uma espécie de um esvaziamento, ou seja, precisamos nos desconectar de determinadas ideias, de determinadas vocações cristalizadas dentro de nós, para abrir um espaço novo, um espaço de liberdade. Aquilo que Jesus dizia assim: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Porque no nascer de novo, existe um novo espaço de liberdade mental. Voltando a ser criança, né? Se ficam obstaculizados aquelas tendências anteriores, né? E se cria um novo espaço de liberdade. Então, quando a mente ela está presa a alguma coisa fixa, quando nós estamos muito voltados, seja o que for, pode ser até um assunto, Léo, isso é uma coisa muito impressionante, assim, mas tem pessoas que só falam de religião, só falam de assuntos de espírito. Nós espíritas, muitas vezes, algumas pessoas ficam só falando sobre a vida após a morte. Né? Então, são as pessoas chatas, muito chatas, porque às vezes nos encontros sociais, a pessoa só quer saber de mensagens espirituais, o que está acontecendo lá no outro lado da vida, o que vai acontecer com ela depois que morrer. Isso é um tipo de estreitamento também de pensamento, porque quando a pessoa não tem outros temas, não tem outros assuntos, não tem outros interesses, ela já não está mais dentro de um campo de desenvolvimento de saúde mental, de expansão de consciência. Então a gente precisa pensar sobre isso também, né? E a reencarnação serve para isso. Né? Porque em muitas encarnações, a gente tem informações espirituais assim, de que é muito comum que os espíritas, nós, tenhamos passado por fileiras religiosas, da religião, né, dentro da ortodoxia da fé. Então nós trazemos alguns cacuetes muito impregnados disso. Né? E quando a pessoa reencarna como espírita, na proposta de Kardec, é exatamente para abrir isso aí, para sair desse fundamentalismo espiritual que a gente, em muitas vidas, percorreu. Então, o que a gente acontece? Em vez do espiritismo entrar em nós e abrir a nossa cabeça, nós entramos no espiritismo e fechamos o espiritismo, fechamos a cabeça das pessoas, não é? Então, essa lei de liberdade que a gente está falando é muito importante, porque ela precisa servir para que a gente amplie, mas uma ampliação dentro de uma noção de valores, e não dentro desta ordem que a gente estava falando antes, que é uma coisa mais ligada à vaidade, ao narcisismo patológico, né? Quando a gente fala em narcisismo aqui, nesse ponto é da parte patológica do narcisismo, né? O excesso, né? Eu lembrava, você falando assim, do espírita, falar só sobre comunicação, falar só sobre assunto espírita. Aí eu me lembrei do fundador da Mansão do Caminho, né? Que eu conheço, porque eu não conheci o tio Nilson nessa existência, mas o fundador, o Divaldo Franco. É uma pessoa tão leve assim na conversa, ele não fica assim, sabe, fazendo revelações o tempo todo, conversa coisas amenas, né? E aí gosta de contar os causos, né? E é muito interessante essa flexibilidade que você... Ele não fica fazendo palestra doutrinária o tempo todo, né? Ele fala ali uma coisa interessante. Estou pegando a ideia do Divaldo, fundador aqui dessa mansão, um dos principais líderes do nosso movimento, e eu vejo essa característica que você trouxe, que é uma característica bastante interessante para a gente poder ser um pouco mais leve, um pouco mais natural, né? Obviamente que tem aquele momento, tudo tem seu momento, às vezes a pessoa está, como me falava uma pessoa, poxa, quando eu conheci o Espiritismo, era além do Espiritismo, era falando o tempo todo, aquele momento de empolgação, né? E aí chega um outro momento que é a vivência mesmo. Quando você vive, você acaba falando, mas não o tempo todo, porque a sua vida já está um pouco mais em sintonia, né? Você não tem essa necessidade de ficar se afirmando o tempo todo. É outro sinal, talvez. Porque aí você traz no seu livro, Sérgio, a questão do Antônio Damasio. E Antônio Damasio, um neurocientista, ele vai falar das nossas tomadas de decisão, né? Ou seja, essa tomada de decisão grandiosa, mas também do dia a dia. Quando a gente pensa em tomada de decisão, não é só grandes decisões da vida, são coisas do dia a dia. E a gente pensa assim que era muito racional, né, com a ideia, a herança grega sobretudo,
do nosso pensamento, a gente pensava muito a questão e da filosofia, o racional, porque qualquer coisa da emoção era algo patológico. Aliás, patos é paixão, patos é emoção. Então, qualquer influência da emoção no pensamento seria algo meio patológico. E a gente está aqui colocando muito, como falou, narcisismo patológico, ou seja, o orgulho seria uma emoção vaidosa, excessiva, nublando o nosso pensamento, influenciando as nossas tomadas de decisão, de tal modo que a gente fica com auto-obsessão e aí fica menos livre, fica escravo de nós mesmos. Mas há também outras emoções no rol da nossa vida que também são muito úteis de a gente usar como um sinalizador. No final das contas, as emoções hoje elas podem ser vistas não necessariamente com um cunho de patologia, mas como um sinalizador de decisões. E aí vem o que Antônio Damasio vai falar do marcador somático. Tudo que a gente vivencia, o nosso corpo guarda, o nosso psiquismo espiritual guarda, mas o nosso corpo também guarda a partir do hipocampo e a partir de marcadores somáticos, né, que influenciam a nossa tomada de decisão. É por isso que ele vai escrever o famoso livro, O Erro de Descartes. Mas o Erro de Descartes já é uma popularização desses conceitos que ele e Antoine Béchara, né, fizeram a partir do marcador somático. Ou seja, as nossas decisões elas não são tão racionais assim. Elas são muito influenciadas também pela nossa emocionalidade. E a nossa emocionalidade ela é muito influenciada pela nossa vivência. Porque quando a gente pensa assim, o inconsciente, ou seja, coisas que a gente nem imagina que influencia os nossos atos, a gente também está falando da parte emocional da nossa vida. Porque a nossa vida emocional, ela não é racional, ela não é assim consciente. E muitas vezes nós somos levados, só que muitas vezes o inconsciente fica visto pelas pessoas de fora como se fosse algo sempre ruim, assim, alguma coisa que vai sempre nos derrubar, né? Mas existe a vivência inconsciente, a vivência emocional como um todo, que pode ser um sinalizador de caminhos também. E aí acho que é interessante essa perspectiva que a gente está colocando, de vivenciar interesses diversos que possam convergir na elevação do nosso ser. E aí, música, filosofia, arte, vivência em família, encontros, o sorriso, o humor, todas essas coisas que transcendem o nosso ser, que não necessariamente é um espiritismo oficial, não necessariamente é o livro de Kardec o tempo todo, mas é o espiritismo vivencial, porque nos dá uma certa alegria de viver. Faz sentido, né, Sérgio, essa conexão? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu fico pensando que isso se estabelece nos vínculos, né? Quando nós nos vinculamos, quando nós nos relacionamos, quando nós percorremos ambientes, quando nós estamos abertos a ouvir outras pessoas. Eu gosto muito, assim, da ideia de a gente ouvir aquele que não pensa como a gente, que pensa diferente, né? Eu tenho a ideia de que o nosso próximo assunto talvez seja a lei de igualdade ou lei do progresso, eu não me lembro bem, depois a gente vai olhar ali, mas já vamos entrar um pouco na questão assim de que o diferente, aquela pessoa que é diferente de nós, ela nos desafia a ampliar o nosso pensamento, né? Então, assim, quando Jesus ele propunha um desafio para alguém que estava pensando apenas de uma determinada maneira, quando Jesus trazia as parábolas, né? Quando ele propunha, desafiava, fazendo questionamentos com os intelectuais da época, os fariseus, ele propunha uma ampliação do pensar, né? Então é assim, sair das verdades absolutas, sair das crenças e ser contaminado, no bom sentido, por novas possibilidades. Então ele provocava um verdadeiro mal-estar, né? Falando das emoções. Quando a gente é desafiado numa crença, a gente fica mal, a gente não gosta, a gente quer mesmo que as pessoas confirmem aquilo que a gente já sabe. Então, quando tem alguém que diz uma coisa que a gente não sabe ou que a gente não acredita, nós ficamos desafiados. Mas essa emoção que entra no meio disso, ela é exatamente o que pode proporcionar o crescimento, né? Porque a ampliação
das nossas possibilidades passa por esses desafios. Outro dia eu estava participando de um evento sobre enfim, era um de pensamento psicológico religioso, vamos chamar assim. E aí cada um estava falando sobre algumas linhas de pensar e tal. Eu sou mais dentro da psicanálise, tinha uma colega que era mais dentro da psicologia analítica do Jung, e outras eram... E aí uma coisa que chamou muita atenção foi que um determinado participante fez uma pergunta, e ele fez assim, e ele se posicionou contrário lá a uma das pessoas que estava defendendo uma ideia, né, dentro da sua linha de pensamento. E ela reagiu, ela disse, não, mas... E ela era mais espiritualista, então ela defendeu, ela estava falando sobre o Jung, e ele deu uma criticada no Jung, e ela começou a defender, não, porque o Jung é melhor que o Freud e tal, e esse é melhor que aquele, e aí começou a surgir uma espécie de uma briga dos pensadores, e eu fiquei observando aquilo ali, e eu digo assim, que interessante, né? Como a gente se apega às nossas igrejas, né? As nossas igrejas, a gente elege um novo Messias, e dentro daquilo tem que ter a verdade absoluta. Que quando alguém de fora vem e diz assim, não, mas eu não concordo com tal coisa, ao invés da gente pensar e dizer assim, será que não tem razão? E é mesmo, né? E poder se abrir para poder, mas então qual é a colocação? Surge um sistema de defesa e de contra-ataque. Então, como nós somos dados, como nós somos presos, né? As nossas igrejinhas, vamos criando várias igrejinhas, né? Tinha inclusive um sacerdote no evento, e ele era um sacerdote da Igreja Católica, e ele é um cara bem aberto, e ele disse assim, eu concordo plenamente, porque nós mesmos dentro da igreja, às vezes a gente acha que é dono, e ele se abriu para um pensamento, ele colocando assim, essa ideia das igrejinhas, a gente vê dentro, inclusive, dos próprios movimentos. Os movimentos também criam igrejinhas dentro da própria igrejinha que já estava lá. E vão ficando micromovimentos, e aquela liberdade do pensar, do expandir o pensamento, vai ficando cada vez mais empobrecida, né? Então, de fato, nós vivemos um grande desafio, né? Que é o desafio da gente poder expandir as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, mas isso se dá, Léo, se dá nos relacionamentos, se dá nos vínculos, se dá exatamente em a gente podendo estar com os outros, nas relações, porque é aí que se dão as novas descobertas também. Que no final das contas, indo para a lei de sociedade que a gente falou, né? Lei de igualdade, no final das contas, se a gente for repartir tanto, seremos uma igrejinha de uma pessoa só. Porque ninguém é totalmente igual ao outro, né? Se a gente for realmente só conviver com o nosso espelho, assim, vai ser uma igreja de uma pessoa só, né? Uma sociedade de uma pessoa só. Porque a gente é tão beligerante, assim, né? Tão, às vezes, apaixonado nesse sentido da raiva, porque aí a raiva direcionada para a destruição, né, no final das contas, porque não consegue abrir um diálogo. Ou seja, nessa perspectiva, o outro ponto que você traz é justamente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento nos ajudando a ficar um pouco mais livres, ao mesmo tempo, quando estamos um pouco mais livres, conseguimos ficar mais abertos aos novos conhecimentos. E nessa perspectiva, o que é que eu tenho falado muito, assim, verdade como sendo talvez o ápice, né? Mas vamos pensar assim, informações. Qual é o nosso acesso à informação? Hoje nós temos muito acesso a informações, inclusive espírita, né? Às vezes, ao mesmo tempo, acontece, como sempre aconteceu, eventos, palestras, ao mesmo tempo, só que agora nós temos acesso. Então, eu estou, sei lá, em João Pessoa e posso estar conectado nessa live, mas posso estar conectado em outra live. Ou seja, a gente, por causa da transmissão, a gente tem acesso a muita informação. E aí é curioso que, às vezes, esse acesso à informação, ele fica uma informação desagregada, uma informação que não gera conhecimento, porque eu acho que conhecimento tem que ter costura de informações, né? E costura de informações é muito mais rápido de ser feita se a gente faz
em conjunto mesmo, né? Na convivência, porque o outro faz um ângulo que a gente não percebe, senão você fica realmente lendo até livros diferentes, né, Sérgio? Mas querendo buscar no livro a resposta que já sabia, querendo encontrar afirmação. Por exemplo, a ciência, ela tentou criar, para lutar, ir contra isso, uma chamada revisão sistemática. É o quê? Eu tento revisar a literatura, mas eu faço um sistema de revisão que eu tenho que publicar como é que foi essa sistematização para que outro pesquisador encontre a mesma coisa, porque senão eu faço uma revisão chamada narrativa e eu vou selecionar o que eu quero encontrar. E aí eu posso ler 10 livros diferentes, mas eu vou, no meu ângulo, selecionar o recorte que confirma o que eu já pensava. Então, eu sou falso aberto. Eu estou falso aberto a novas informações. Então, um conhecimento mais profundo, ele necessariamente vai passar pelo convívio diário com outras pessoas, porque traz uma outra angulação, né? E aí tem outro nível de conhecimento, que seria a sabedoria. Seria para a sabedoria é que eu tenho que vivenciar. Eu tenho que vivenciar com o outro e vivenciar aquele tipo de conhecimento, né? Sabedoria e sabor vem da mesma radical. Então, para eu saber algo de fato, para eu ter sabedoria de fato, eu preciso experimentar. E experimentar envolve relacionamento, envolve relacionar-se com a vida, relacionar-se com o outro, né? Então, no final das contas, envolve essa ligação afetiva, envolve uma emocionalidade, né? A gente não falou aqui, Léo, mas eu acho que vale a pena falar, ainda que rapidamente, nós já estamos indo para o final, mas que nós estamos no mês do Setembro Amarelo, do que fala sobre suicídio, né? E eu acho que assim é importante para quem está ouvindo e quem possa estar com algum tipo de condição desse tipo, que o suicídio é uma marca de todas as épocas, mas particularmente dessa que nós vivemos, desse esvaziamento, né? O suicida, via de regra, ele vivencia um vazio gigantesco. Às vezes são pessoas que estão em lugares onde se tem tudo, tem todos os recursos, e perdem a sua liberdade de existir, né? A liberdade é assim, de estar em contato com o que tem de mais precioso dentro de si, que é o sentido da existência, né? Então, acho que isso que a gente está falando, da pessoa se abrir para estar em contato com os outros, ainda que seja para receber ajuda, para poder pedir ajuda, para poder dar a oportunidade de alguém fazer alguma coisa por si, sabe? É fundamental. Nós vivemos um período muito grave, né? Nós estamos vendo suicídios atualmente em influenciadores, pessoas que têm redes com milhões de seguidores, que dão dicas de vida para os outros e se suicidam. Então, tem acontecido de suicídio de pessoas que dão dicas de como os outros viverem melhor. Olha a loucura que é isso. Como que se sente essa pessoa tão esvaziada que mesmo tentando fazer com que os outros se sintam plenos, ela não se sente e perde a razão da existência. Muitas vezes um influenciador, ele é um solitário, porque ele fica atrás de uma tela querendo ter uma série, um preenchimento que acaba não vendo. Então, é muito importante que a gente frise, eu acho, nesse momento, assim, que nós precisamos de gente de carne e osso. Nós precisamos estar junto com outras pessoas em ambientes próximos, né? Cuidado com as redes. Cuidado com as redes quando ele fica virtual demais. Jesus gostava dos pequenos grupos, Jesus gostava de entrar dentro da casa das pessoas, comer pão, tomar o vinhozinho dele, que fosse, não sei exatamente o que acontecia ali, mas ele gostava de pessoas, de sentir o calor da pele das pessoas. Quando ele ia ser interrompido para poder, porque tinha uma multidão lá de fora, ele dizia assim, não me interrompa, porque eu estou falando aqui na minha intimidade. Então, o resgate da intimidade. Não troquem o calor da família, dos amigos, da proximidade, por essa oferta farta do mundo milionário, de um monte de gente, de um monte de likes, de um monte de fama, porque esse é o caminho do suicídio existencial. Não tem nada ali. Tem que servir para a gente poder se comunicar rapidamente, ficar pouco tempo nesse campo, porque no resto, gente, é no corpo a corpo, é no dia a dia,
é no cheiro da pele, é no toque, é no gosto, é na presença, é na vivência real. Então, quando falamos de suicídio, não estamos falando só daquele que se mata fisicamente. Estamos falando de todos aqueles que se matam diariamente, perdendo um pouco da existência. Todos aqueles que estão vegetando na vida, que estão diante de uma existência vazia, que estão lá com seus 50 anos, mas já morreram aos 30. Faz 20 anos que a pessoa não se sente viva. Tem que buscar ajuda. Tem que ter alguém que possa ele pegar da mão e dizer, vem cá, o que está errado aí? Não deixar que esta praga da morte, no sentido da perda do significado, se instale na nossa vida. O Espiritismo, ele é uma doutrina que nos convida à existência plena, a estarmos realmente valorizando a nossa vida no que ela tem de mais precioso, que é nós nos oportunizarmos, nos sentirmos vivos e estarmos num relacionamento rico de uns com os outros. Eu vim para que todos vós tenhais vida, e vida em abundância, né? Disse Jesus, coroando aí essa reflexão do Sérgio. A grande questão é saber que abundância é essa, onde nós estamos buscando essa abundância, e a proposta do nosso programa final é que essa busca seja nessa proximidade, nessa intimidade do afeto, das relações, né? Que a gente possa se reconectar para se sentir mais vitalizada, né? Porque no final das contas o que está falando é desvitalização, né? Uma vida desvitalizada. Beleza pura, meu amigo. Nos encontramos então na próxima lei, para refletir sobre a nossa saúde mental. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez foi bem útil estarmos aqui juntos. Eu acho muito bom essa troca. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, Léo.